E aí pessoal, e aí pessoal, e aí pessoal. Pô, fomos pontual, hein? 9 horas em ponto. Quem tá vendo gravado aí, gente, a live que a gente falou com o Tio Uli, beleza? Ele já vai entrar aqui. Só esperar um tempinho. Quem estava desinformado, basicamente, essa é uma live pra gente falar sobre tudo isso que tá rolando aí no mercado. Enfim, quem tá entrando, gente, já vai estourando esse coraçãozinho aí pra vir muita gente. Eu mandei e-mail e tudo mais, não sei se o pessoal viu tudo certinho, como é que é. Vou dar um T aqui pro tio Uri aparecer. Tio Uri, a hora que você aparecer, avisa aqui no chat, porque tem aquele negócio, né? Se eu entrar lá 2 vezes e não chamar ninguém, dá aquele BO. Então avisa nos comentários quando tu aparecer, acho que você já deve estar aí. Enfim, gente, basicamente essa é uma live que vai fugir um pouco do tradicional, daquilo que a gente está acostumado a fazer aqui. A gente está vivendo um momento aí no cenário econômico um pouco diferente, e o tio Uli vai vir aí trocar uma ideia com a gente sobre algumas brincadeiras que a gente pode fazer, estar ganhando mais grana nesse atual cenário, mas como também, enfim, se preparar para próximas oportunidades. E aí, meu querido? Fala, João, tudo bom? Boa noite aí, obrigado pelo convite. Quero dar um oi aí para toda a tua audiência. Estamos aí segunda-feira, dia 16 de março de 2020. Gostaria que a gente estivesse falando de assuntos bem mais construtivos, mas a gente vai ter que falar aqui sobre um assunto que a galera já sabe Quase já nada, qual vai né? ser, né? Não, pô, peraí, tio Uli, a minha voz tá voltando um pouco, eu acho. Não, só de vez em quando, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Bom, enfim, galera, primeiramente, antes da gente falar qualquer coisa, se apresenta pro pessoal aí, tem muita gente que te conhece, mas acho que tem uma outra pessoa que ainda não te conhece, então sempre vão apresentar. Para quem não sabe, meu nome não é Tio Uli, né? Meu nome é Ulisses. Eu sou investidor profissional, sou analista certificado também de investimentos. Invisto aí na Bolsa há mais de 15 anos, invisto há mais de 20 anos no total aí. E sou apaixonado por esse assunto, amo de verdade falar sobre isso, então é um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. E se apresenta também para a galera que está Top. vendo você do meu canal, também saber qual é o teu currículo aí. Tá, vamos lá. Pô, pra quem vem do Tchule aí, meu nome é João Castanheira, eu trabalho com marketing digital. Também sou um fanático pelo mundo dos investimentos desde muito novo. E, enfim, depois de tanto ouvir que devíamos esperar momentos como esse, surgiu aí. Então, muito bom estar aqui contigo. Enfim, explicar pra galera por que eu te convidei para essa live, galera, é o seguinte. Para quem não acompanha muito bem, eu acho que a gente está vivendo um momento aqui no Brasil de grandes oportunidades, na minha opinião. Não sei o pensamento do Tio, já ele fala. Desde que eu comecei a estudar sobre dinheiro e investimentos, todos os meus grandes mentores me falaram que eu devia estar preparado para momentos como esse e tudo mais, para comprar tudo e tudo mais, porque é a velha fase do Buffett, né? Nos momentos de crise que a gente realmente deve agir no mercado, que a gente realmente vai ganhar muita grana. E aí, como está tudo rolando, o Tio William é um dos caras que eu mais confio para falar sobre isso. E aí, enfim, o que tu tá pensando sobre isso? Você estava esperando esse momento também? Como é que é? Conta pra galera. Então, galera, eu tenho uma abordagem muito mais técnica em relação aos investimentos e nessa abordagem que eu trabalho, esse momento aí, ele é um momento onde você tira vantagem, né, da volatilidade. Então, deixa eu falar aqui para as pessoas, basicamente, qual que é o framework, qual que é a ideia que eu trabalho. Isso aí vai depender de cada um, como vai ser aplicado de uma coisa, eu tenho certeza. Primeiro, a gente vai acabar investindo nas nossas crenças e a disciplina é o que vai levar a gente a atravessar esse rio, tá? Então, eu sou uma pessoa que eu não quero reinventar a roda. O mundo dos investimentos, ele não precisa que você reinvente a roda. A metodologia que eu uso é a mesma metodologia que o Warren Buffett usa, que ele aprendeu há mais de 70 anos com o professor dele, Benjamin Graham. E é basicamente o seguinte: primeiro, você tem que definir qual é o teu perfil de risco. Então, o mercado, ele começa de dentro. E aí você tem uma abordagem que vai usar o que está acontecendo no ambiente para o teu favor. Então, lá o Benjamin Graham, ele divide os investidores em 3 grupos, tá, João? O primeiro grupo seria o dos conservadores, o segundo grupo dos moderados
e o terceiro grupo de investidores agressivos. O investidor com um perfil conservador, ele vai ter 25% em renda variável e 75% em renda fixa. O moderado vai ter 50% em cada um. E o agressivo vai ter 75% do seu capital em renda variável e 25% em renda fixa. Por que eu começo esse papo por essa divisão de classes de ações? Porque no longuíssimo prazo, a gente está falando aí de períodos de 20 anos, acredita-se que 90%, 80% do teu retorno, ele não é entre escolher investir no Itaú, na Petrobras ou na Vale, e sim as classes de ativos que você vai estar exposto. Então, se você tem que tomar uma decisão, não é sobre qual é a empresa que você tem que comprar, e sim se você vai estar numa classe de ação de renda variável ou vai estar numa classe de ativos de renda fixa. Como vocês estão vendo muito bem na última semana, não importa se a empresa é boa, se a empresa é ruim. Está todo mundo caindo 5, 10, 15%. E aí a gente tem que entender que é o risco renda variável que está tomando conta aí da volatilidade do mercado, né? A segunda dimensão disso que eu falei é o seguinte: vocês perceberam que nenhum desses três perfis de risco você tem 100% em uma classe de ativos? Nem o conservador tem tudo em renda fixa e nem o agressivo tem tudo em renda variável. Com isso, o que acontece? A gente não fica refém da volatilidade. A volatilidade trabalha ao nosso favor, tá? É o que o pessoal lá do UFC fala. A gente não pode virar um passageiro da agonia. Quando você está 100% em uma classe de ativos, você vira o passageiro da agonia, tanto para alta quanto para baixa. Quem viu o mercado subindo muito forte aí depois da eleição do Bolsonaro, estava 100% em renda fixa, estava passageiro da agonia porque não conseguia entrar no mercado e se aproveitar dessa alta. Já agora as pessoas que estão chorando por causa da queda, também, se tivessem 100% em renda variável, estariam como passageiros da agonia. Então, se você está diversificado, você consegue se expor de uma maneira tática, rebalancear a tua carteira e aí conseguir fazer aquela velha cartilha, né? Comprar na baixa e vender na alta automaticamente, sem ter que fazer nenhum julgamento de valor se as ações estão caras ou baratas, tá? Basicamente, esse é aí o quadro principal que eu trabalho, tá, João? Depois, eu achei sensacional, quais serão os instrumentos que a gente vai trabalhar? É uma conversa um pouco mais aprofundada. Eu achei sensacional, porque assim, tá aí nesse momento todo... muita gente do buy and hold falando compra e tudo mais. E aí você veio com algo que eu acho que só você tá mostrando, né, das opções e tudo mais. Eu achei sensacional. Para quem não acompanha o Tiuri, galera, conta pra galera aí como é que você tá brincando, porque cada story que eu vejo que eu falo, pelo amor de Deus. Então, conta pra galera como que é isso para aí, só pra quem eles aqui não entenderem. conhece sobre o mercado de derivativos, as opções são ativos que derivam de um ativo, né? Então, por exemplo, a Petrobras, a Vale, o próprio BAVA11, que é um índice amplo de uma média de ações, eles têm ativos que derivam, sim, das suas cotações. E a gente pode usar os derivativos, as opções, tanto para alavancar a nossa carteira, ou seja, apostar numa alta de uma maneira inteligente, ou a gente pode proteger os retornos da nossa carteira. E aí, nessa última semana, eu fiz uma série de 5 lives totalmente gratuita para mostrar para as pessoas como é que a gente pode usar esse atual momento para tirar uma vantagem do mercado, ganhar dinheiro, né? Porque a gente quer realmente tomar a vantagem das pessoas que não se prepararam, das pessoas que não adquiriram o conhecimento necessário. E aí, antes da gente começar essa crise aí, dessa situação que a gente está vivendo, eu estava numa operação chamada Straddle. Straddle é uma operação onde você ganha se o mercado ele for muito para cima ou muito para baixo. Você acaba perdendo se o mercado ficar parado, tá? Então, precisa de muita disciplina mental para que você mantenha essa estratégia operando aí. Lembra aquela brincadeira quando a gente era mais novo, de segurar um gelo na mão e aí o primeiro que largasse perdia?
que você ficava com gelo aqui, essa estratégia straddle é basicamente isso. Quem é o último que consegue ficar com o gelo ali sem tirar a mão, né? Então precisa de uma disciplina mental muito grande, mas quando dá certo, dá muito dinheiro. Então as pessoas estão achando, o Tchuri ganhou muito dinheiro na semana passada e foi fácil. Não, eu estava ali, ó, segurando aquela posição, já tinha bastante tempo já. O resultado que eu tive essa semana passada não foi o resultado todo da operação, simplesmente porque eu não estava ganhando todo momento. Eu passei um período ali perdendo para depois ter esse ganho, tá? Mas, além disso, eu também estava exposto nessa estratégia aí que eu falei mais ampla de renda fixa e renda variável. Então, tudo isso fez com que esse momento fosse muito oportuno para minha carteira. E eu também preciso ser totalmente claro aqui com as pessoas. Não quer dizer que eu ganhei esse dinheiro que toda a minha carteira se valorizou. Ela se valorizou muito menos do que desvalorizou muito menos que o Ibovespa nesse período, né? E essa é outra verdade que o Warren Buffett ensina através das cartas aos sócios dele, que a gente não ganha no ataque, a gente ganha o campeonato com uma boa defesa, tá? Então, na hora da alta, não se preocupa em ficar ganhando muito dinheiro, muito além do índice da média ampla do Ibovespa. Se preocupa ali em acompanhar de certa forma, mas na hora da queda você não pode entregar o resultado, não pode ter o que eles chamam de um drawdown. Drawdown é o movimento entre o topo da tua rentabilidade e aquilo que cai até voltar a recuperar, tá? Top. E assim, você tá na Europa, né? Como é que tá isso aí pra Aqui gente? em Portugal, estava na França antes, em Paris. E aí, como é que tá isso aí? Você tá... O que você Cara, tá eu vendo aí? sou uma pessoa que... minha mulher até estava nessa viagem comigo, ela voltou antes, mas eu sou muito cabeça dura até, eu acho. Eu Aham. gosto de seguir a minha mente, até porque isso já me deu muitas vitórias aí no mercado financeiro, também no marketing digital. E aí eu estou aqui até o último momento, né? Se não deixarem eu voltar para o Brasil, eu vou me adaptar. Essa é outra característica que a gente tem que aprender também, tanto para a vida quanto no mercado financeiro. A gente tem que estar disposto a se adaptar a qualquer momento, a qualquer situação. Graças a Deus, o meu irmão Stefano, ele tem casa aqui na Europa, então estou ficando na casa dele. Não estou tendo que desembolsar também nenhum tipo de recurso para ficar aqui, né? Isso é importante também para a gente ter um ciclo de network alimentado aí para que a gente possa contar com outras pessoas, né? No caso é meu Com irmão, mas certeza. poderia ser muito bem um amigo. Então, tudo isso conta a favor. Não, top. Eu tava até conversando com um pessoal de uns masterminds que eu participo, tipo, o pessoal que mora na Itália e tudo mais, eles passaram um terror muito grande pra gente, não só em relação ao mercado, como também em relação, tipo assim, cara, vai comprar máscara, porque daqui a uns dias não vai ter nem máscara aqui. Tá um terror tão grande aí assim, como é que é? Os estabelecimentos eles estão fechando. Lá em Paris, parece até coincidência, muita bênção de Deus mesmo. Todo lugar que eu ia, logo depois fechava. Aqui em Portugal a gente chegou, já estavam limitando as aglomerações, então a gente foi do supermercado, estavam limitando o número de pessoas que podiam entrar no supermercado. Alguns itens com carne já estavam já esgotados. E a gente foi hoje ali em Nazaré, estava fechado também, que é onde tem aquela onda gigante. Até fiz um Sim. vídeo lá para as pessoas. Depois eu fui em Cascais, o restaurante que a gente foi falou que seria o último dia que ia funcionar. Então, a gente está vendo aqui medidas de precaução sendo tomadas e a gente tem que lembrar que, nesse momento, a história de pensar só em si, ela não é a prioridade. A gente tem que agir de forma coordenada, a gente tem que agir em grupo para que a gente não exponha outras pessoas que são de grupo de risco a essa doença, né? Não, top. E assim, com uma visão de quem tem 30 anos de mercado, olhando tudo isso que está rolando, o que você está pensando? Você acha que piora demais? Você acha que tende a estar começando a melhorar? O que você está pensando sobre isso? Então, em termos de investimento, a minha estratégia, eu não preciso pensar, eu tenho que ser mecânico. E essa que é a grande liberdade que essa minha abordagem ela me fornece, né? Eu não preciso ficar questionando, porque eu só comecei a usar essa abordagem porque antigamente eu sofri muito, tá? Você fica naquela tua cabeça assim, cara, o que pode acontecer? E a nossa imaginação
conforme os acontecimentos vão se desdobrando, ela é ilimitada. Então, a gente vê gente que não consegue mais dormir, tem gente que não consegue mais relaxar, tem gente que não consegue fazer amor com o parceiro, porque não consegue estar tranquilo para curtir aquele momento. Então, isso não é vida, não é uma maneira de você lidar com o dinheiro. E aí, por isso que eu escolhi essa metodologia, onde você tem uma técnica mecânica. Você faz os ajustes já pré-estabelecidos. É que nem quando você sai de casa, de carro, para uma viagem, você tem ali o teu mapa do Waze e ele vai te mostrando em todos os lugares que você vai parar. E ali é a mesma coisa que traçar um plano de investimentos. Você sabe o que você vai fazer caso cada coisa aconteça. E é muito fácil no mercado, porque a gente tem simplesmente duas variáveis básicas, né? Que é tempo e preço. Então, conforme o tempo vai passando e o preço vai variando, você vai ajustando as suas estratégias. No ponto de vista agora humano, social, eu acho que a gente vai ver aí uma desaceleração da economia real muito forte. Aquelas empresas que são mais alavancadas financeiramente vão sofrer mais, aquelas empresas que são mais alavancadas operacionalmente também vão sofrer mais. A gente vai precisar de uma ação firme do governo, né? E aquelas pessoas, aqueles falsos liberais de direita, eu quero ver eles falando que eles não querem ser ajudados, que eles não querem pagar os impostos depois, né? A gente precisa agir de uma maneira conjunta. Mas isso também serve de lição para todas aquelas pessoas que só pensavam em rentabilidade. Numa empresa, como em várias coisas na vida, a gente sempre tem um cobertor curto. A gente precisa lidar com risco de solvência e rentabilidade. Conforme o mercado estava subindo nos últimos meses, até anos, as pessoas estavam priorizando somente retorno, somente retorno. E aquelas empresas que tinham uma gestão mais conservadora estavam sendo penalizadas. Eu vou dar um exemplo aqui da Grendene, que foi uma das empresas com uma maior liquidez corrente aqui do mercado. Ela estava sendo penalizada porque ela tinha muito caixa, aproximadamente 2 bilhões em caixa. E eu vi o Alexandre Grendene lá no Miss Kate, que é o iate dele, que ele fica aqui na Europa, vivendo vida normal, né? E eu falei, cara, esse cara não tá andando aí de iate de 1 bilhão de reais à toa. Ele sabe de alguma coisa, ele tem experiência, ele tem uma outra filosofia, e eu acabo me espelhando nessas pessoas que têm uma filosofia mais conservadora. Não sei se é porque o meu pai também tem uma filosofia muito conservadora. O meu pai nasceu em 1940, então ele viu o Brasil sendo transformado de um país agrário, passou pela industrialização e agora a gente está chegando aí na revolução da internet. E ele sempre falou assim, sempre me falaram que o Brasil estava em crise desde que eu sou criança. E naquele momento eu percebi assim, olha, esse clima de terrorismo, ele sempre vai acontecer na nossa vida. A gente tem que permitir se isso vai entrar na nossa mente ou não. A gente tem que ter um plano independente de como agir, tanto nas relações quanto nos negócios, né? E aí, a gente também é descendente de português, e o português ele tem uma pegada mais conservadora, patrimonialista, então a gente nunca precisou arriscar aquilo que a gente tem para ter algo que a gente não precisa, né? Então eu sou muito conservador, eu acho que isso vai marcar essa geração toda aí de uma maneira irreversível, esse conservadorismo, e a gente que já estava com essa mentalidade antes vai acabar se beneficiando agora nesse momento. Não, total. Eu aprendi isso muito contigo nos treinamentos que eu fiz contigo. Antes eu era bem focado em rentabilidade, de curto prazo, e talvez uma oportunidade, uma recomendação, eu já ia meio que já aportando aquilo e tudo mais. E eu acho que o primeiro que eu fiz foi o Segredo de Família. Aí você já começou a trazer essas áreas, eu falei, cara, realmente não vale a pena, né? Você se expor a isso, correr um risco desnecessário agora. Enfim, acho que o momento que, depois que eu fiz todas as aulas, que eu peguei todo o teu conteúdo, acho que só nesse momento de agora mesmo que eu falei, eu acho que eu vou dar uma arriscadinha a mais ali, por causa que os preços caíram tanto e tudo mais. Mas eu achei isso muito legal, essa mensagem que você passa. E é importante também a gente entender que riscos a gente quer assumir, tá, João? Existem os riscos côncavos e os riscos convexos. Vou explicar para a galera aqui que não lembra da matemática primária, porque a gente aprendeu isso aí, eu acho que até no segundo grau, é o seguinte:
Uma curva côncava é aquela curva que tem um comportamento assim, ó. Então você tem um potencial de ganho pequeno, um potencial de destruição grande em qualquer tipo de coisa que você faça. Vou dar um exemplo aqui que eu costumo sempre usar, é o cara que ele quer sair para beber um vinho, quer beber uma cerveja, mas ele não quer pegar o Uber, não quer pegar o táxi, ele decide sair de carro, né? Então, além de estar colocando em risco a vida de outras pessoas, ele está trocando ali uma passagem, uma corrida de Uber que custa R$ 30 por uma multa que pode sair, sei lá, 3, 4 mil reais da lei seca, tá? Então, você economiza 20, R$ 30 e pode perder 3 mil. Essa aí é uma escolha côncava. Uma escolha convexa é o próprio marketing digital, é o próprio mercado financeiro, quando você sabe fazer onde. Numa ação, por exemplo, você compra ela, o máximo que você pode perder é o valor que você colocou naquela ação. Mas ela pode subir ao infinito. Então, você tem um potencial de perda limitado e um potencial de ganho ilimitado, tá? A gente tem que aprender a assumir riscos convexos. Assumir riscos onde a gente assume o risco de perder, né? Claro, para ganhar a gente tem que assumir o risco de perder, mas esse risco ele é limitado. Mas o payoff, que a gente chama, o potencial de ganho é ilimitado. A gente vê isso no marketing digital, a gente vê isso no mercado financeiro, a gente vê isso em muitas coisas e as pessoas elas simplesmente ignoram esse tipo de coisa por uma questão mental, tá? Uma questão do nosso cérebro. As operações, as decisões côncavas, elas vão ter uma alta frequência de sucesso, mas quando der errado, aquilo vai ficar marcado. As situações convexas, elas vão ter uma frequência de ganhos muito menor, mas quando você ganhar, ela vai compensar todas essas perdas. Só que a nossa cabeça, ela quer ser estimulada com estímulos positivos, com uma frequência mais confortável, né? O nosso cérebro, naturalmente, ele quer ter uma resposta positiva e evitar as perdas. Então, a gente acaba nessa armadilha de só querer fazer escolhas de risco côncavas, né? Não, sensacional. É justamente bem nessa pegada que você tá jogando agora, né? Frente a tudo isso que tá rolando aí. Uhum. Mas, assim, aqui, diante de toda essa galera que tá aqui, eu imagino que tem muita gente ouvindo diversas opiniões, né, ao longo de todo mundo, né? Todo dia é um especialista diferente, principalmente nesses momentos aí de crise, sai um tanto de gente dando opinião. Para quem é um completo iniciante, sabe, que está pensando aí em talvez adentrar no mercado ou não adentrar, você acha que é um momento de oportunidade? Como é que é? O que você pensa sobre isso? Eu acho que sempre é um momento de oportunidade. Eu não vou ser aqui um demagogo falando que quando a Bolsa estava em 110, 105 mil pontos, eu não achava que era um momento de oportunidade. Eu acho que sempre é um momento de oportunidade. E quem entrou lá 105, 110 mil pontos, se respeita essa regrinha da diversificação que eu falei aqui no início, faz parte do jogo, vai estar se beneficiando, porque vai estar aumentando o número de cotas, o número de ações que está comprando agora, porque o importante não é acertar desculpa falar aqui o cu da mosca, né? O importante é você saber o que você está fazendo, gerenciar o teu risco, e agora está muito mais propício para as pessoas ganharem no longo prazo. Então, se você é iniciante, primeiro você tem que adquirir conhecimento, tá? E você pode adquirir esse conhecimento, não vou nem falar você pode, você deve adquirir esse conhecimento de graça primeiro, tá? As pessoas ficam muito nessa história de ficar empurrando curso nos outros. Eu acho que você tem que tentar ao máximo aprender de graça. Tem muito conteúdo de alta qualidade hoje na internet. Eu não estou falando só o meu conteúdo, não. Eu estou falando de conteúdo de muitas pessoas aí que fazem um trabalho sério. Então, primeiro, adquira conhecimento, faça de graça isso. É claro, assim como a gente aprende a dirigir, a gente precisa de um feedback. Em algum momento você vai ter que escolher alguém para confiar e receber o feedback, porque os conceitos eles podem parecer simples, mas eles não são simplórios, tá? Então, a gente precisa de um guia, né? De alguém que já tenha passado por situações que podem aparecer no futuro. Eu, por exemplo, já agora, depois dessa crise, já tenho mais de 10 circuit breaks nas costas. Eu falava para as pessoas
que em 2008 eu trabalhava num lugar onde começava o mercado, dava circuit break, eu tinha um amigo que ele ia direto para o banheiro porque a reação química no corpo dele era tão forte que ele não conseguia controlar o intestino dele, né? Não. Então, a gente precisa de um guia nesse momento de alta incerteza, mas se você quer começar, primeiro começa com conhecimento, começa com conhecimento gratuito, depois evolui para um conhecimento mais direcionado, e aí você pode começar uma pegada de risco conservadora, como eu falei antes, 25% em renda variável, 75% em renda fixa. Começa por aqueles ativos que têm uma menor volatilidade, tá? E aí eu posso classificar os fundos imobiliários como uma classe de ativos que tem uma menor volatilidade que as ações, não a todo momento, mas em grande parte dos momentos. Ele vai te dar uma renda mensal mais previsível. Então, de uma coisa você pode ter certeza, se você compra, sei lá, 1.000 cotas de um fundo imobiliário nesse mês, se você voltar a comprar 1.000 cotas no mês que vem, você vai estar recebendo mais fluxo de dividendos, então isso aí vai te dar uma tranquilidade emocional maior. E aí você vai galgando, evoluindo aos poucos, tá? Mas nunca teste o fundo do rio com os dois pés, como o próprio Warren Buffett fala. O que é essa metáfora, não testar o fundo de um rio com os dois pés? Significa não ponha todos os teus recursos numa ideia, numa escolha, haja com prudência, tá? Então, eu acho que a linha de pensamento que eu sigo é mais ou menos por aí. Não, concordo completamente. Inclusive, galera, assim, não é à toa que foi o Tio Uli, tá? Que eu trouxe para cá. O Tio Uli, vocês sabem que eu tenho muito uma política de muito conteúdo gratuito e entregar realmente aquilo que a gente vê que funciona no mercado. O Tio Uli, no mercado financeiro, tem essa mesma pegada. Então, pega firme ali. E assim, eu me tomei a liberdade, Tio Uli, de falar pra galera do tipo assim, gente. Tem aquela frase clichê, né, do não é uma recomendação, porém, acredito muito que vale a pena as pessoas correrem atrás de começar a brincar um pouco agora. Não sei se terá um momento melhor do que esse nos próximos anos. Enfim, gente, é, é um pouco sobre isso. O tio ele manja muito de algumas coisas bem avançadas, mas também traz muito o básico seja de um comprar e ficar com esse ativo para sempre, ou então de fazer um compra e vende ali dentre um pequeno intervalo de tempo. Mas acho que é isso, um pouco da mensagem que eu queria passar para vocês. E, enfim. Deixa eu explicar, falando nesse ponto aí, João, qual o problema de quem vive investindo baseado em dica dos outros, né? Quando acontece um estresse que nem esse que está acontecendo, você não tem acesso direto à pessoa, você não sabe Exato. quais são as crenças que levaram ela a investir naquilo, e aí você se encontra aí com as mãos abanando, porque você não sabe se é para continuar no investimento, se é para você Exato. sair, e aí nesse momento de incerteza altíssima, o que acaba acontecendo? Por medo, você acaba vendendo na baixa e tomando normalmente uma má decisão. Para Não, quem não quer viver nesse terror aí de ter que fazer escolhas sobre quais ações comprar, hoje em dia a gente vive num tempo que tem uma tecnologia nas finanças chamada ETFs. Os ETFs são fundos passivos de baixo custo que eles têm uma carteira diversificada, que é um dos pilares aí de toda a estratégia que eu uso. Baixo custo também, que é outro pilar que eu acho essencial na hora de avaliar uma estratégia. E você pode estar exposto na renda variável, em small caps, num índice como o Ibovespa, até em ações americanas com exposição ao dólar, de uma maneira muito conservadora, tá? Outra tecla que eu bato muito aqui e que as pessoas que não são isentas não acabam batendo, na verdade, que é o seguinte: eu não gosto de investir em fundos. Por quê? Fiz até um estudo ontem no meu canal mostrando que os 10 maiores fundos em termos de patrimônio do Brasil performaram muito mal no ano passado e nesse ano também, tá? Então, você acaba pagando um custo muito alto, que no longo prazo vai ser um peso muito alto no teu dinheiro, para o cara não entregar resultado. A gente tem essa alternativa dos ETFs aí, e se a gente fizer uma diversificação inteligente entre ETFs, contando como renda variável e renda fixa, a gente pode ter resultados muito bons. Isso aí evita que você assuma o risco da ruína, né?
Lembrando, você só consegue ter um resultado bom no longo prazo se você consegue sobreviver no longo prazo. Não, top, top. Isso daí, galera, teve até um vídeo que eu fiz hoje lá no meu canal, que, pô, basicamente, é... esqueci o que eu ia falar. Você fez um vídeo no teu canal hoje que Ah, basicamente... não, pois é o seguinte, que tipo assim, que, não lembro, eu falava de reserva de emergência, você cria a tua reserva de emergência ali, que, Acontece comigo, relaxa também. é, não lembro. Mas vamos Mas pegar esse essa ponto aí, é, sim, sim, essa palavra aí que tu falou, reserva de emergência é bom, né? é, No meu curso Segredos de Família, eu não sei se tu lembra, que eu falei que a gente deveria ter 24 meses de reserva de emergência. sim, E sim. aí a galera veio quebrando pau em cima de mim, que eu era muito exagerado. E eu vou explicar por que eu falei que a gente precisaria de 24 meses de uma reserva de emergência. Porque eu Eu acho que tem acredito galera que não sabe o que é isso, conta aí pra eles, tio. é, é aquele dinheiro que você deixa de lado, que você tem que esquecer que ele tá ali, para caso aconteça um apocalipse que nem está acontecendo agora, você tenha para onde recorrer, né? Então, as pessoas lá no começo do curso falaram, porra, tio, você tá maluco, totalmente fora da realidade, 24 meses de reserva de emergência, isso aí, porra, quase me chamaram de burro, né? Eu Não, eu falei, lembrei. cara, por que que eu. Aí, Pablo, tira. Aí, tem rolando um programa aqui de cirurgia plástica na minha frente, que é o peito da mulher horrível, cara. Tira essa porra aí. É, por que que eu. Por que que eu Não, não. acredito que você precisa de 2 anos de reserva de emergência? Porque eu tenho uma crença muito grande que a educação é o que leva a gente para frente. Então, para você se reposicionar no mercado de trabalho, você poderia fazer um mestrado, poderia fazer uma pós-graduação que leva 2 anos. Então, é o tempo que você demoraria para fazer essa nova pós-graduação, esse mestrado aí, para se reposicionar no mercado. Então, Sim. vamos dizer, eu fiz administração. Você fez faculdade, João? Mais ou menos. Tá, então eu fiz administração, então meu sonho era fazer um mestrado em contabilidade ou estatística. Então, se eu fizesse um mestrado, eu poderia me posicionar de uma outra maneira no mercado e aumentar as minhas probabilidades. Por isso que eu botei esse prazo de 24 meses. Uhum. E as pessoas que me escutaram lá naquela época, hoje em dia, estão se aproveitando dessa oportunidade, né? Não, pois é, total. Eu lembrei o que eu ia falar, basicamente é o seguinte. É que eu tô recebendo muita. Eu tinha vendido toda a minha posição há um tempo atrás, porque eu queria aproveitar outras oportunidades. Eu tava vendo essa bolsa batendo no teto e tudo mais. E aí eu falei, cara, vou focar em investir mais no meu negócio e tudo mais. E aí eu vendi, e aí agora que deu essa queda, eu postei pra galera falando, gente, eu tava com uma estratégia diferente, só que por causa do atual cenário, eu voltei a investir pesado no mercado financeiro, porque eu acredito cara, no longo prazo, eu vou ter muito menos risco investindo ali do que talvez por exemplo, fazer uma campanha muito forte de algum produto que eu tenha, talvez essa campanha não dá certo, falando mais diretamente de marketing aqui, entendeu? E aí, por eu falar isso, veio muita gente falando o seguinte, pô, João, caraca, é isso aí, eu vou vender meu carro, eu vou vender tal coisa que eu tenho para fazer essa mesma coisa que você está fazendo, porque vai dar muito bom. Aí eu ia perguntar a tua opinião sobre isso, porque eu sempre segui essa ideologia de ter uma reserva de emergência. Quem me perguntou isso, eu falei, cara, a minha opinião pessoal eu não faria, tá? Tipo, vender o teu bem, sendo que você não vai ter dinheiro depois para, sabe, poder fazer outras coisas e tudo mais. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, sabe? Uma pessoa que não tem uma reserva de emergência, uma pessoa que talvez não entende muito, só que por estar escutando pessoas influentes, né? Eu acho que hoje em dia a internet proporciona que a média das 5 não seja uma pessoa que mora perto de você. Verdade, Passar essa verdade. mensagem, entendeu? Então, eu recebi aqui muita mensagem nos últimos meses de gente perguntando, tio, eu estou com dinheiro aplicado e eu tenho aqui um financiamento do meu apartamento para pagar. O que eu devo fazer? Devo quitar o financiamento ou devo continuar investindo? E aí, a minha linha de raciocínio é sempre para você quitar os endividamentos, porque você vai estar se apropriando de uma taxa de retorno sem risco ali. Então, por exemplo, se eu estou financiando um apartamento, estão me cobrando aí 8% ao ano de juros. Se eu quitar esse empréstimo aí, eu tenho 8% garantido de retorno, sem imposto de renda, não precisa ter trabalho. Então, as pessoas, elas, quando são movidas aí pela ganância, elas acabam tomando decisões que não são inteligentes, tá?
Em relação a investir no próprio negócio ou investir no mercado financeiro, eu tenho uma visão que se você entende do que faz, você tem que investir no teu negócio, mas sempre diversificado também. Por quê? A gente não pode botar todos os ovos numa cesta só. Então, quem é empreendedor, de alguma forma, tem uma renda variável ali relevante no seu patrimônio. E aí você tem que diversificar botando em ativos com menos risco. Você não tem que botar em ações, você tem que botar em renda fixa, porque você já tem risco já na tua empresa, né? Com relação ao marketing digital, para quem não sabe, eu também aprendi a ganhar dinheiro com marketing digital. Os retornos são tão altos que eu prefiro investir no marketing digital do que nas ações. Porque se eu ponho um budget de 100 mil reais numa campanha para vender um produto meu, eu consigo multiplicar esse capital por 15 vezes em 2 meses. Não existe esse tipo de rentabilidade no mercado financeiro. Exato. Não vou ser hipócrita aqui de falar que dá para ganhar esse dinheiro no mercado financeiro, porque não dá. Só que o problema é o seguinte, no meu caso, eu não consigo botar o meu patrimônio todo numa campanha, né? Total. Então, quanto mais dinheiro tem, a gente tem que aprender a trabalhar de uma maneira inteligente e trabalhar também com riscos inteligentes. Então, se eu fizer um aporte agora, eu estou criando uma renda de longo prazo, uma renda que me dá a liberdade de estar aqui na Europa. Se o mercado de produtos digitais ficar paralisado por causa aí de qualquer tipo de evento, eu tenho uma alternativa de renda. Então, eu acho que você tem que pesar esses 2 pontos, tá? E, em terceiro lugar, vou falar da história aí de vender o carro, né? Se eu já tenho a minha reserva de emergência e eu tenho 2 carros parados na garagem, eu vendo meus carros sim e ando de Uber, porque as taxas eu também. Para quem puder ficar, isso aí é só para quem pode ficar 3, 4 anos sem ter que mexer no dinheiro, tá? As taxas de retorno, elas serão maior do que a média que você teria na renda fixa, tá? Então, é a história de se adaptar, ser flexível na hora de viver, porque, por exemplo, eu vejo gente aí, vizinho meu, o cara tem 200, 300 mil em carro parado ali, que agora pode ser uma grande oportunidade, mas não estou mandando ninguém vender carro, você tem que ter autorresponsabilidade para tomar essa decisão. É outra coisa que eu prego muito, tá? Você tem que ter autorresponsabilidade nas suas decisões para você não ficar sendo aquele retardado que toma uma decisão, a coisa não vai como você planejou e aí fica culpando os outros. A responsabilidade é sempre sua. Concordo totalmente. E assim, você puxou uma brechinha ali, Tivoli, que eu até queria ouvir a tua opinião sobre isso. Que Pode você falar. puxou uma brechinha falando sobre imóvel e tudo mais. Assim, eu vejo que muita gente ainda tem um pouco das crenças de tipo, comprar imóvel. Vou falar a minha opinião depois, se você falar a sua, quero saber. Eu acho que tem muita gente querendo saber aí também. Porém, a minha visão é o seguinte: hoje em dia eu acho que você comprar um imóvel, tipo, aquele imóvel vale 500 mil reais, você vai comprar ele por 500 mil reais para ficar para você. Assim, a não ser que seja por uma realização pessoal mesmo, você acha que comprar vale a pena? Porque essa grana, na minha visão, em outros lugares, podem te trazer muito mais retorno, sabe? Principalmente pensando em investir no teu negócio. Então, eu não gosto muito disso, inclusive, cara, bato de frente com a minha família inteira aqui. Mas a respeito de investir em imóvel já é diferente. Eu até comentei hoje em um vídeo, porque em momentos de crise como esse, quando você tem um capital um pouco mais alto, você tem grandes oportunidades, porque vem pessoas com um imóvel de 800 mil, você vai lá e fala, eu te dou 500 à vista, você quer? Então aí eu acredito que é um investimento em um imóvel, e aí sim, no meu caso, vale a pena, inclusive é algo que eu estou começando a fazer para mim, mas nesse outro aspecto eu não gosto muito. O que você pensa sobre isso? Cara, eu bato muito nessa tecla, eu acho que a gente tem que morar, se a gente pode, numa casa própria, tá? Essa decisão, ela ultrapassa o conceito financeiro. Eu acredito que isso aí trabalha no teu mindset de uma maneira muito positiva, muito mais tranquilo você ter uma casa que é sua, e as pessoas vivem muito numa ilusão de que esse dinheiro aplicado, ele sempre vai ser bem aplicado. A gente tinha Isso é verdade. empresas aí, por exemplo, a Oi, que hoje em dia está em recuperação judicial, é uma empresa que era a estrela da Bolsa no ano 2000. E aí muita gente achava, pô, vou botar meu dinheiro, lá em 2000, né? Vou botar meu dinheiro na Oi, que na época era Telemar, e vai dar tudo certo. E aí essas empresas vão mal. Em 2008, a Petrobras era a queridinha da Bolsa, ia dar tudo certo, e aí aconteceu o que aconteceu. As ações da empresa caíram mais de 80%. Depois veio a onda de que a Ambev
era a melhor empresa do mundo, depois de aí que o Jorge Paulo Lemann lançou o livro Sonho Grande aí, tá? E aí a gente viu que depois disso as ações da Ambev já caíram mais de 50%. Então, atualmente a gente viu que a Magazine Luiza era a estrelinha da bolsa e as ações já caíram mais de 50% também. Então, todo investimento ele vai ser bom até que ele fique ruim. Até estava explicando esse conceito para o meu amigo Pablo que está aqui, o conceito do retorno à média, né? A lei dos grandes números fala que nenhuma árvore vai subir até o céu, então todo investimento ele vai ser um bom momento e alguma hora ele vai ficar ruim. São raras as exceções onde o investimento sobe para sempre. Então, as pessoas superestimam a sua capacidade de investir esse dinheiro de uma maneira competente, e aí elas acabam deixando de ter a segurança de ter uma casa própria para trocar aí por uma aposta de que a bolsa ou investimentos vão dar certo, tá? Além disso, eu acredito, para quem tem filho, você dá uma vizinhança, dá uma raiz para a tua família, para os teus filhos, saber na porta de quem bater, isso é muito relevante para a tua formação, para a tua identidade como pessoa. Por exemplo, eu estou aqui com um amigo Pablo, a gente se conhece há 24 anos, tá ligado? É pau para toda obra. O que te rolar aqui, lá, a gente está junto. Isso é possível porque a gente mora no mesmo bairro há 24 anos, a gente estudou na mesma na escola. Então, como eu falei, essas decisões de ter casa própria, elas ultrapassam o conceito somente financeiro. Tem muito mais ali por trás. Sim. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: o Warren Buffett, ele tem a casa própria dele desde que ele tem 27 anos. E o cara, assim, é o maior investidor do mundo. Então, por que o Warren Buffett, ao invés de comprar casa própria, por que ele não investiu esse dinheiro até agora e mora de aluguel, tá? Então, é um pouco disso. Mas, lembrando, né? Os meus amigos, eles têm uma visão mais conservadora. Os meus amigos, normalmente, eles têm 60, 70 anos. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente do mundo, porque eu me aproximei muito dos amigos do meu pai e a gente tem uma visão muito conservadora. A gente não está fazendo uma corrida de 100 metros. A gente está numa maratona, eles sempre me ensinaram isso e eu aprendi muito bem e quero passar para as pessoas aqui, quero até agradecer às mais de 960 pessoas que estão prestigiando a gente aqui. Esse assunto que a gente está tocando é muito sério, eu não quero vender benefício de curto prazo, porque não é isso que faz pessoas vitoriosas no longo prazo. Não, tá. Eu vou te jogando algumas perguntas aqui que eu acho que o pessoal deve querer saber sobre isso, tá? Então, eu vou fazer uma média do público. Levando em consideração alguém que está, tipo, apertado agora, não necessariamente apertado, mas está vivendo bem, essa pessoa mora de aluguel e tem a opção de dar a entrada numa casa e parcelar ou financiar o resto dela, ou então pegar esse dinheiro que ela tem disponível e está entrando aí no mercado financeiro agora, ou então começar um negócio. O que você pensa sobre isso, levando em consideração esse fator e essas três opções? Vou te botar nas pedras aí, tio, ele, vamos ver. Beleza, eu vou responder porque eu não fujo aqui das perguntas não, eu adoro esse tipo de pergunta. Como eu falei no começo aqui da live, tudo vai depender da tua capacidade técnica de fazer, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é muito bom negociador de imóveis. Então, ele vê um apartamento que está sendo vendido lá por 500 mil, ele tem a cara de pau de falar pro vendedor, aí, ofereço 200 mil no teu imóvel. E uma coisa que as pessoas, elas não pensam, acham, ou não refletem muito, é o seguinte, quando a gente está falando de bolsa, a gente está falando de uma média, né? Só que quando a gente está falando de imóvel, a gente está falando de negociações entre um vendedor e um comprador específico, que a gente não tem um número grande de transações. Então, nos imóveis, eu tenho a capacidade de pegar um imóvel que está a 500 mil, fazer uma oferta para um cara que estava alavancado na bolsa, que perdeu todo o dinheiro na bolsa, ou acabou de se separar, está num divórcio aí e precisa vender aquele bem a qualquer preço, e aí eu posso dar na canela do cara, comprar por 200 mil, e aí se eu consigo fazer essa negociação de comprar por 200 mil, é claro que comprar esse imóvel vai ser um melhor negócio. Então, você precisa entender a tua capacidade de fazer esse negócio, entender que os imóveis você fecha um negócio de cada vez, e aí, se eu consigo comprar esse imóvel que vale 500 mil por 200 mil nessa negociação, eu posso ainda, assim, pegar um empréstimo, pagar 20%
desse imóvel com esse empréstimo e financiar o resto. E aqui eu vou desmembrar um pouco dessa estratégia e ela é muito real, porque a minha mãe, ela foi morar nos Estados Unidos em 2008, logo depois da crise imobiliária lá. E ela conseguiu comprar um imóvel por 30% do valor real dele, tá? Financiado. E aí, como é que Deixa eu só dar funciona? uma palhinha pro pessoal. É o seguinte, galera, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas o Tiúlio, além de ser muito foda no mercado financeiro, ele e a família dele são enormes empresários, então isso daí que ele tá falando é jogo de xadrez, entendeu? Do dinheiro. Então presta atenção, porque é muito foda isso, tá ligado? Eu tô fazendo isso agora, tô achando muito massa. Vamos botar aqui em números aqui para dar uma tangibilidade maior para as pessoas, para a gente entender também, tá? O meu personal trainer, e só para... Eu não quero ir contra a tua ideia, não, mas o meu personal trainer, Não, ele fez essa mesma coisa, tá, João? Para mostrar para você como é que funciona. O meu personal trainer, eu vou até dar o exemplo dele. Ele comprou um imóvel de 500 mil reais na época, na crise lá, logo depois das Olimpíadas do Rio de Janeiro, os imóveis caíram muito de preço. E aí ele pegou um imóvel de 500 mil reais, deu 20% de entrada, ou seja, 100 mil de entrada, e financiou aquele saldo em 30 anos, ou seja, para que a parcela fosse a mínima possível. Mas o objetivo dele não era de pagar em 30 anos aquele apartamento, era só para pressão que as prestações que estavam vindo aí no orçamento dele não ficassem pesadas caso tivesse algum engasgo no fluxo de caixa dele. Então, vamos dizer que você com um imóvel de 500 mil reais deu 20% de entrada, deu 100 mil. Vamos dizer que esse imóvel foi muito bem comprado e ele valoriza 20%, ou seja, ele valorizou de 500 mil para 600 mil. Só que como você botou 100 mil de dinheiro e financiou o resto, esses 100 mil que foi de 500 para 600 mil, eles representam 100% sobre o teu capital inicial. E aí, com o tempo, você vai comprando um pedaço maior dessa pizza. No começo, ele tinha 20% dessa pizza e ele foi, através do trabalho, aportando e pagando várias prestações, não foi pagando uma por uma. Ele começou a pensar, empreender em outras formas para quitar mais rápido esse empréstimo. Em 3 anos, ele quitou esse empréstimo e o imóvel valorizou nesse período, tá? Então, ele conseguiu alavancar muito esse retorno justamente porque ele trabalhou com o fluxo de caixa dele a favor dele, ele trabalhou com o tempo a favor dele e ele trabalhou com a negociação que ele fez nesse imóvel a favor dele. Então, como é que eu vou falar que essa decisão foi ruim? Essa decisão foi boa, mas lembra, ele foi muito sagaz na hora de negociar, ele soube aonde comprar, ele perguntou para especialistas, investidores de mercado imobiliário que tem muita competência para ajudar ele na decisão. Esse meu personal, cara, ele é uma pessoa assim que é um exemplo, porque ele é um cara que ficou órfão aos 3 anos, né? E aí ele foi criado pela avó, estudou em faculdade pública, fez o FRJ, trabalha desde que tem 16 anos e hoje o cara ele tem um patrimônio, ele tem uma carteira de ações, ele tem um imóvel próprio quitado dele, é o maior personal da Bodytech no Brasil em número de aulas dadas. Então, olha só, não existe fórmula para você copiar dos outros. Se você tiver uma mentalidade vencedora, campeã, destravado de crenças limitantes, você pode chegar aonde você quiser, tá? Mas só que você tem que estar vivo, dar passos conservadores e o teu network ele vai te ajudar muito. Porque esse meu personal, ele tem o meu networking para ajudar ele a investir em ações, ele tem uma carteira de alunos, ele deve ter, o Bruno deve ter quantos alunos que ganham mais de 1 milhão por mês? 7? O cara tem mais de 7 alunos que ganham mais de 1 milhão por mês, empresários muito bem sucedidos. Então, através do trabalho dele, ele se expôs a um network de tão alto nível que ele consegue tomar decisões muito inteligentes e começa a criar uma bola de neve de sucesso. E assim, pô, se o Bruno estiver vendo esse vídeo aqui, cara, eu sou muito teu fã, já falei isso 10 milhões de vezes. O cara é meu padrinho de casamento, virou meu amigo brabo, assim, de tanta admiração que eu tenho por esse cara. E ele é um exemplo aí de sucesso, porque as pessoas às vezes começam a falar, o Tiúlio vem de família rica, então é fácil para ele. O Bruno é o exemplo aí que eu dou de que você, se tiver uma outra história, você também pode ser vencedor. Pô, com certeza. Você começou a falar e eu lembrei de uma palhinha que você deu
Cara, foi em um Mastermind, mas eu acho que tava num evento também do Ryan, daquela 7 erros e um acerto que deu no seu lançamento, e o único acerto era, falei pra galera, Trabalho infinito. trabalho infinito. Cara, É, eu tenho uma filosofia que é o seguinte: eu não sou a pessoa mais inteligente, eu não sou a pessoa mais genial, criativa, mas tem uma coisa aí que eu posso controlar, é a quantidade de trabalho que eu ponho. Tanto que as pessoas estão me acompanhando aqui, sabem que eu tô de férias aqui na Europa, mas eu tô mandando mais conteúdo do que qualquer outra sim, pessoa. Eu duvido a pessoa que está vendo esse vídeo aí encontrar algum outro influencer digital, algum outro investidor que bota tanto conteúdo botando a cara, tá? Porque tem muita gente produzindo é muito conteúdo difícil. aí, mas é estagiário, é o trainee que está fazendo o gerenciamento daquela conta. Eu ponho a cara, eu ponho live todo dia, eu ponho conteúdo para minha base, eu ponho conteúdo no meu YouTube, botando a cara, porque eu amo esse assunto. Para mim, É estar verdade. aqui falando há 50 minutos com você sobre investimentos não é trabalho. Eu encaro que o meu trabalho, na verdade, é o meu hobby. Foi assim que É. nasceu o canal do conhecimento, o canal do Tio William. Eu falava tanto sobre investimentos com meus amigos que eles não aguentavam mais escutar. Aí o Pablo falou assim, cara, porra, Filho pra faz não. um negócio aí na internet para tu falar, porque vai ter gente querendo escutar, porque a gente não aguenta mais falar de investimento contigo, cara. É. Só quer falar desse assunto. Então, quando você Não, transforma o teu hobby, a tua paixão no trabalho, você trabalha mais que todo mundo, só que você tem mais prazer e as pessoas, elas enxergam isso, tá? Por isso que hoje em dia eu nem preciso mais ficar falando que o Tio William é o maior The Giver de conteúdo sobre finanças da internet no Brasil. As pessoas é já verdade. sabem disso. Não, isso aí Gente, vocês não têm noção. Tive produto de Ah, é, o conteúdo Pablo tá demais. reclamando aqui, ó. O Pablo tá reclamando que não adiantou muito para ele. Estou Porque aqui acompanhando, ó, continuo 24 horas ouvindo sobre investimento. Estou quase um especialista aí no assunto. Não, pô, é é top. foda, cara. É legal isso que você levantou agora, porque assim, tem 1.000 pessoas assistindo aqui, e, cara, eu tenho certeza que, tipo, pelo menos umas 700, 800 delas não têm esse pensamento que eu acredito muito que o que proporcionou todas as conquistas que eu tive na minha vida não foi ser diferente, melhor, nem nada disso, e sim ser mais consistente no básico de tudo e esforçado, sabe? Eu vejo que você pensa muito sobre isso também, Foi acho muito assim que eu legal. comecei no marketing digital, cara. Conforme eu fui fazendo conteúdo nesse hobby aí para extravasar tudo isso que eu quero falar, eu fazia conteúdo, fazia muito conteúdo, fazia muito conteúdo. Só depois que eu aprendi que dava para monetizar isso e para dar uma noção para as pessoas aqui, gente, eu faturei mais de R$ 1 milhão na internet sem saber o que era uma landing page, tá? Foi mesmo. Parece até que é mentira. Eu Eu lembro, eu só fui lembro, eu lembro. descobrir o que era uma landing page depois que eu já tinha faturado 1 milhão, porque eu estava preocupado em gerar conteúdo de qualidade para as pessoas e criar relações, tá? É através de relações que você cria, cria vendas, que você faz uma venda acontecer, porque eu compro de uma pessoa, eu não compro de uma empresa. O seguro eu faço com meu amigo, o investimento eu faço com meu amigo, o marketing digital eu costumo trabalhar com as pessoas que eu gosto. Então, essa história ela é um ciclo de sucesso muito grande, né? Estar disponível para as pessoas conversar Sim. de coração aberto, sem ficar olhando para o relógio. Eu não sei se a galera percebe aí, eu não uso relógio, tá? Essa história de não usar relógio tem dois pontos muito importantes. Primeiro, eu sou dono do meu tempo, eu não preciso ficar olhando para o relógio. Segundo, não tem nada mais desagradável do que você estar conversando com uma pessoa que está toda hora assim, ó. Parece É que ela não verdade. está vivendo o momento, né? Talvez um dos grandes segredos hoje do mundo moderno é viver o momento, viver o presente. Isso aí é o tal do estado de mindfulness, que a gente sente muita falta das pessoas. A gente está aqui há 55 minutos falando, eu estou parecendo um papagaio, cara. Foi mal, mas é que eu me empolgo. É Que porque é eu isso? estou vivendo esse momento, tá? Eu estou Mas aqui presente com é, você e com essa audiência aí que já ultrapassou 1.000 pessoas. Galera, porra, tô muito feliz porque esse é o recorde que eu tenho aí de botar numa live, tá? E eu pô, sei eu que, sabia que você ia curtir. que a gente está entregando conteúdo de altíssima É, qualidade para as pessoas, muito é, sincero, né? sim, total. A galera que participa aqui é uma galera bem fiel, tipo, bem engajada, sabe? A gente construiu muito isso, então, tipo, é porque eu desativei os comentários que o povo tá enchendo o saco, né? Não sei se você viu. Aí, mas a galera curte pra caramba, mano. Tipo, você fala, tô falando igual um papagaio, cara, todo mundo gosta muito, porque quando eu começo a fazer live aqui, meu Deus do céu.
Falo também, o povo curte muito. É isso aí, irmão. Pô, Não, foi tá, muito mas. bom estar aqui contigo, cara. Vamos finalizar, porque daqui a pouco vai acabar o tempo da live Não, aí é pra gente. verdade. Pois é, eu olhei aqui 3 vezes, não sei se você viu, é porque dá 1 hora eles, puf, né? É. Não, top demais. Gente, tentei fazer várias perguntas aqui para a gente trocar uma ideia e vim trazendo vários insights para vocês a respeito de tudo isso. Obrigado, Tiuli, Tu por mora onde, ter. João? Sou de Minas. Tu vem muito no Rio? Cara, mais ou menos. No Rio, vou bem mais a São Paulo. A gente tem que combinar um segundo episódio então dessa live, que eu senti que a galera gostou aí pelo número de likes que a gente recebeu, pela consistência aí da audiência também durante disso. E eu Ah, pô, quero também que a galera conheça mais, a minha galera conheça mais do teu trabalho, né? pô, top, sensacional, a gente marca demais. Isso aí não tem crise. Depois do MyID não existem fronteiras, né? É verdade, verdade. MyID, gente, pra quem não sabe, é tipo, é um negocinho que você compra e aí você viaja meio barato aí pelo mundo inteiro. Mas, enfim, obrigado pela tua presença, tipo, foi sensacional, certeza, porque não é à toa que foi 1 ou 2 vezes que bateu 700 pessoas, mas já voltou para 900 de novo e tenho certeza que o pessoal Isso curtiu que a gente muito. nem ficou aqui pedindo pra galera compartilhar com mais pessoas a live, né? Não, exato, senão ia ter mais gente. E assim, peço que você finalize só passando uma última mensagem para todo mundo que está vendo isso e está pensando em tomar alguma ação frente ao atual cenário econômico, e é isso. A minha mensagem para a galera é o seguinte: seja conservadora, não arrisque o que você tem pelo que você não precisa, tá? Tem muita gente aí arriscando o que tem por algo que não precisa. A gente está vendo nessa crise aí que o importante realmente é estar com as pessoas que a gente ama, cuidar da nossa saúde, Total. adquirir mais conhecimento. Às vezes eu começo a entrar numas imersões aí de conhecimento, João, que eu fico assim, leio 10 livros numa semana, só tomando café, comendo um queijinho e lendo. E eu fui pensando, cara, às vezes a gente complica tantas coisas. Eu gozo aqui aprendendo. Eu estou agora começando a ler a biografia do Aristóteles Onassis. Para quem não Já, sabe, foi marido da Jacqueline Kennedy, que era ex-mulher do ex-presidente assassinado. Então, o cara também vivia num mundo dentro do intelecto dele, da cabeça dele. E a gente tem que começar a gozar mais de estar na presença da nossa mente, né? Uma coisa que eu sempre falei para minha mulher, assim, eu nunca fiquei entediado em estar com os meus pensamentos. Quando você aprende isso, você vai para um outro nível de mentalidade, porque você entende que o que importa mesmo são coisas que o dinheiro não consegue comprar. É claro que é bom ter o dinheiro para dar essa tranquilidade para a gente. Então, o recado final é esse: seja conservador, seja técnico, não troque aquilo que você tem por aquilo que você não precisa, tá? assina embaixo de tudo que você falou. E pior é que você às vezes só percebe isso depois, né? Eu falo muito isso pra galera, percebam isso antes, que vai valer muito a pena. Mas enfim, antes que o Instagram nos expulse, né? Porque já são 9h59 aqui, ele vai expulsar a gente. Galera, obrigado a todo mundo aí, obrigado, Chiwuri. E, enfim, despede aí quando você despedir, você dá um alô que eu vou encerrar aqui antes que a gente seja expulso. Galera, última dica. Tome água, tá? Isso é bom Se para a hidrate. saúde. E parece que para o vírus também é bom. Tamo junto aí. Quem quiser algum tipo de dúvida sobre livros, me pergunta aqui no direct. Eu vou tentar responder o máximo possível sobre livros aí. É uma maneira da gente adquirir conhecimento no YouTube também, tá? Beijo grande e é só o começo, galera. Valeu, Tamo João. junto, Tamo galera. junto. Valeu, Tiwuri. Com Deus.